E se, bem no pior momento da vida, a resposta não fosse só aguentar firme? Já parou para pensar nisso? E se existisse uma ação, uma atitude específica, quase como uma transação com Deus, sabe? Algo projetado para proteger o que a gente tem de mais essencial quando tudo parece desmoronar. Parece estranho, né? Porque a nossa tendência, quando a pressão aumenta, ainda mais por estarmos fazendo a coisa certa, é resistir, é lutar, é tentar se justificar. Mas olha, existe uma instrução bem antiga, que está meio escondida numa carta de quase 2000 anos, que vira essa lógica de cabeça para baixo. Ela não oferece um jeito de escapar do fogo, mas sim um cofre à prova de fogo. E é justamente essa ideia poderosa que a gente vai desvendar hoje. Essa instrução aqui, ela desafia nosso instinto mais básico. Não é sobre, sabe, trincar os dentes e esperar a tempestade passar, contando cada segundo para a dor acabar. Pelo contrário, é um chamado para uma ação decisiva durante a tempestade. É o equivalente espiritual de fazer um depósito seguro bem no momento de maior risco, quando qualquer consultor financeiro diria para ficar parado, para não fazer nenhum movimento. É uma mudança total de mentalidade. A gente sai daquela resistência passiva, que consome toda a nossa energia, para uma entrega ativa, estratégica, que libera a nossa alma do peso de ter que se defender o tempo todo. Para a gente conseguir entender de verdade o poder por trás dessa ideia, vamos seguir um caminho em 5 etapas. Primeiro, a gente vai dar uma olhada no tipo de fogo que essa passagem descreve. Depois, vamos decifrar o que realmente significa depositar a alma. Na sequência, a gente investiga qual é a garantia por trás desse depósito. Aí vamos ver como isso funciona na prática, na vida real, e, por fim, descobrir a segurança incrível que essa atitude oferece bem no meio do caos. Vamos lá. Primeiro de tudo, o contexto. E olha, nesse caso, o contexto é tudo. Isso aqui não foi escrito num escritório confortável, com ar-condicionado, sabe? As palavras do apóstolo Pedro eram literalmente um manual de sobrevivência para uma comunidade que estava com a vida por um fio, enfrentando a hostilidade de um dos maiores impérios que o mundo já viu. Vamos tentar visualizar a cena. As pessoas que receberam essa carta eram vistas como estranhas na sua própria terra. A lealdade delas a um rei que ninguém via era considerada subversão política. A recusa em adorar os deuses romanos era uma ameaça à estabilidade social. E o resultado disso? Calúnias, exclusão, perseguição. Na prática, isso significava perder o emprego, ser expulso de associações de comércio, ver a própria família virando as costas. Era uma morte social que vinha muito antes da morte física. O conselho de Pedro, portanto, não era teórico. Era um guia prático para a gente que podia perder tudo da noite para o dia. E é aqui que Pedro faz uma distinção que é, assim, fundamental. Ele separa dois tipos de sofrimento. De um lado, como a gente vê na coluna da esquerda, tem o sofrimento punitivo, que é a consequência direta de um erro, de uma decisão ruim, de um crime. Mas o foco dele é outro, está na coluna da direita, o sofrimento purificador. É aquele sofrimento que vem não por se fazer o mal, mas justamente por se fazer o bem. A ideia é que Deus não tem prazer na dor, mas a permite com um propósito, refinar a fé. Da mesma forma que o fogo purifica o ouro, sabe? Queimando as impurezas e deixando só o metal precioso. É uma forja, não uma punição. E é exatamente nesse cenário, no meio dessa forja, que a gente chega no coração da passagem. Diante desse sofrimento que purifica, qual é a ordem, qual é a ação que deve ser tomada? A resposta não é um simples seja forte ou tenha esperança. A resposta está numa única e específica palavra grega. Uma palavra com uma profundidade técnica que, infelizmente, muitas vezes se perde na tradução. A palavra é essa aí, paratitesestonsen. Em português, ela geralmente é traduzida como encomendar, confiar ou entregar. E assim, essas palavras não estão erradas, mas elas são muito genéricas, muito emocionais. Elas não conseguem capturar a força técnica, a precisão e a segurança quase jurídica que o termo original carregava e que os primeiros leitores teriam entendido na hora. E aqui está a grande virada de chave. Paratitesson não é um termo poético, é um termo de negócios. Era usado no mundo antigo para descrever o ato de depositar dinheiro, joias, títulos de propriedade, documentos importantes com uma pessoa de confiança para que ela guardasse. Era um contrato. Ao fazer esse depósito, a responsabilidade legal pelo bem era transferida para o guardião. A instrução de Pedro é: trate sua alma, sua essência, seu verdadeiro eu, como o bem mais valioso que você possui, e realize uma transação formal, colocando-a sob a custódia segura de Deus. E para a gente entender a força total dessa palavra, olha só este exemplo. O ato final de Jesus na cruz
foi exatamente este, um depósito divino. No auge da injustiça, da dor, do abandono, ele usou o mesmo conceito, a mesmíssima palavra, para confiar o seu espírito ao Pai. Não era só um sentimento de confiança, era a transação final, a mais segura possível, colocando sua essência sobre a custódia infalível do Pai, no exato momento em que ele não podia mais guardá-la por si mesmo. Certo, então, a instrução é fazer um depósito seguro. Mas o que torna esse depósito seguro? A segurança de qualquer depósito, seja num banco ou com um amigo, não está no ato de depositar, mas sim na integridade e na capacidade de quem o recebe. E Pedro é extremamente específico sobre as credenciais e a identidade desse guardião divino. A alma deve ser depositada ao Piston Christe, em português, fiel criador. Pedro não escolheu esses dois títulos por acaso. Eles não são só adjetivos bonitos. Cada um deles funciona como uma cláusula numa apólice de seguro para a alma que está sendo confiada. Juntos, eles respondem às duas perguntas mais importantes de quem deposita algo valioso. Posso confiar no seu caráter? E você tem poder para proteger o que eu estou te dando? Vamos analisar cada um. Primeiro, pistos, fiel. Aquele que cumpre o que promete, cuja palavra é sua garantia. Isso fala do caráter de Deus. Ele não falha, não esquece, não muda de ideia. A primeira garantia, então, é a sua reputação impecável, construída sobre uma história de promessas cumpridas. Isso responde à pergunta sobre o caráter, mas Pedro adiciona um segundo título. E é aqui que a segurança se torna absoluta. Ele é o Quistes, o Criador. Por que Criador é tão importante? Porque fala do poder de Deus. A lógica de Pedro é irrefutável. Se Deus teve o poder de criar o universo inteiro com suas galáxias e quasares a partir do nada absoluto, ele certamente tem poder mais do que suficiente para guardar, preservar e, se for preciso, reconstruir uma única vida que foi depositada em suas mãos. O Criador não está sujeito às leis da criação. Ele não está limitado pelas circunstâncias, pelos inimigos ou pelo caos. Ele é a origem de tudo. Portanto, ele tem soberania sobre tudo, incluindo o sofrimento e a injustiça. Ok, a teologia por trás disso é poderosa, é incrível. Mas como isso se parece na vida real? Pedro deixa bem claro que esse depósito não é algo que se faz uma vez e pronto, esquece. Não é um ritual mágico, é uma postura contínua, uma forma de viver que se manifesta em ações concretas, especialmente quando a pressão aumenta. Então, como é viver com a alma em custódia segura? Essa confiança se torna visível de 3 maneiras principais. Primeiro, continuar praticando o bem. O sofrimento injusto não é um passe livre para abandonar a integridade ou para responder com amargura. A prática do bem se torna a prova de que a alma está segura, livre para agir corretamente sem medo das consequências. Segundo, soltar o controle sobre o resultado. Depositar a alma não significa parar de agir, mas sim parar de tentar microgerenciar a solução. A estratégia de saída, o tempo do resgate, a forma como a justiça virá, tudo isso é entregue ao guardião do depósito. E terceiro, descansar na identidade de Deus. A segurança não vem da nossa própria força para aguentar, mas da reputação do fiel Criador para guardar o que lhe foi confiado. E quando todos esses elementos se juntam, o entendimento do sofrimento, a ação do depósito e a confiança na garantia divina, algo extraordinário acontece na percepção de quem está sofrendo. A crise deixa de ser um evento caótico e sem sentido e se torna um cenário para uma profunda demonstração de segurança e propósito. Então, vamos amarrar todas as peças. O sofrimento por fazer o bem não é um acidente, mas um fogo que purifica. A resposta não é só ter fé de forma vaga, mas realizar um depósito técnico e seguro da alma. A garantia dessa segurança não está na nossa capacidade de resistir, mas no caráter e no poder de um fiel Criador. E, finalmente, essa confiança se prova na prática contínua do bem, não importa a pressão externa. No final das contas, o resultado é uma completa reconfiguração da experiência. A pessoa deixa de ser uma vítima das circunstâncias, esperando passivamente pelo fim da dor, e se torna um agente ativo de confiança, encontrando uma segurança inabalável bem no meio do caos. O sofrimento não desaparece magicamente, mas o seu poder de esmagar, de amargar, de destruir a alma, esse poder é neutralizado. Isso é a transformação da vitimização em vitória espiritual. E isso nos deixa com uma pergunta que ecoa através dos séculos. A instrução de Pedro, escrita para pessoas sob a pressão de um império, chega até os dias de hoje com a mesma urgência e a mesma promessa. Diante das pressões profissionais, das injustiças sociais, das incertezas do futuro, a questão fundamental permanece a mesma. Se a alma é o bem mais valioso que alguém possui,
em qual cofre ela está guardada.